regionais que atendem 4.000 municípios. Dessas 28 regionais, 24 são mistas, como a Sabesp, que são empresas que têm como controlador o governo estadual, mas que têm uma parte privada, né? Então, hoje, a gente já tem um sistema de saneamento se instalando no Brasil e se institucionalizando com a nova lei, que ele é um sistema que vai na linha da água como mercadoria, de um serviço centralizado, de um serviço onde, muitas vezes, o Estado, e isso a gente viu muito aqui ao longo desse ano, o Estado, ele é o quê? A Sabesp é uma companhia estadual? Não, ela é uma companhia, empresa mista, né, controlada pelo governo do Estado. Ela é mista, ela tem ações na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bolsa de Valores de Nova York. O governo do Estado é o seu acionista majoritário, ele recebe 51% dos dividendos da Sabesp. E, ao longo dessa crise, muitas vezes, a postura do governo do Estado foi mais de principal acionista do que de gestor de uma política que é fundamental para a vida, fundamental das atividades. Então, aqui, só para a gente entender como é que essas duas leis... É um pouco mais complexo que isso, a gente está tentando deixar mais simples assim, para explicar. Então, recursos hídricos, a da bacia hidrográfica, ele criou o quê? Criou os comitês de bacia, acho que já todo mundo já ouviu falar, tem vários já instalados no Brasil e tal, que tem os governos, as prefeituras, os usuários, né, que é tipo agricultura, indústria, saneamento. Ele é coordenado nacionalmente pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ANA. No âmbito estadual, é pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e pelo DAE. E ele tem alguns instrumentos, tem planos de bacia, tem a cobrança pelo uso da água, tem enquadramento dos corpos d'água, né, que seria a primeira ferramenta para você começar a planejar uma bacia. Né? Você identifica quais são os rios, quanto você tem de produção de água, qual é a qualidade, e faz um plano para melhorar aquela qualidade. Ou seja, o rio está ruim, eu vou construir um plano para ele ficar bom. Né? Ano passado, a gente fez o seguinte, né? Então, ele se enquadra. Né? Classe 1 é uma qualidade boa, classe 4 é uma qualidade ruim. Ano passado, a gente conseguiu transformar rio de classe 4 em 3, porque no susto não tinha água em alguns lugares, tinha, não tem tu, vai tu mesmo. Né? Então, a gente conseguiu inverter a lógica da lei, né, inclusive. E tem um principal instrumento, que é a outorga. A outorga é o direito de uso daquela água. Então, a outorga, a indústria vai ter, a agricultura vai ter, saneamento vai ter. Né? Dada a outorga, no caso de saneamento, vai para um outro sistema, que é o sistema de saneamento, que tem outros atores, a Coordenação Nacional do Ministério das Cidades, estadual é a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, apesar do governo do Estado de São Paulo não ter atualizado sua lei de saneamento. A nossa lei é de, se eu não me engano, 92, tem uma lei nova de 2007 que nem atualizaram. E tem um outro ator ali, que é o município, que ele vai ter um papel muito importante que ele não tem aqui. No sistema de recursos hídricos, os municípios, eles vão lá no comitê de bacia, etc., mas eles não são protagonistas da gestão de recursos hídricos. É muito difícil ter um município que realmente entende para que serve aquilo tudo de comitê, etc., e que não veja aquele plano de bacia que vai interferir com o seu plano seu plano diretor, etc. Mas, na lei de saneamento, tem uma questão que é o município é o titular de serviço. Então, por exemplo, o Ministério Público entrou com uma ação contra a Sabesp por conta de contratos de redução de perdas, e que eles começaram a avaliar os contratos e ver que a perda estava aumentando em vez de diminuir. Na hora que ele entrou com a ação, ele não entrou só contra a Sabesp, ele entrou contra o município, porque o município é o titular também. E o município tem um contrato de prestação, no nosso caso, o Estado de São Paulo, a maioria dos municípios, principalmente os operados pela Sabesp, tem como órgão regulador a agência, que se chama Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento, Energia, Gás, faz de tudo ali. E a Arcesp, ela recebeu dos municípios uma delegação para fazer a regulação do serviço. O que é? É ver se a prestadora está cumprindo metas, se a prestadora está fazendo uma tarifa justa, etc. A gente, como município, a maioria dos municípios delegaram isso. Mas tem uma coisa que é muito... que deveria, né? Que essa lei ela é interessante, porque ela fala assim, eu tenho o titular, para fazer a prestação de serviço tem que fazer um plano municipal de saneamento, que pode incluir
água, esgoto, lixo e drenagem junto, captação de água de chuva, integração do uso e ocupação do solo, proteção de mananciais, pode entrar tudo. Ou pode fazer um para cada coisa, um de água, um de esgoto, etc. E o município tem que fazer isso a cada 4 anos, discutir e aprovar no seu Conselho Municipal de Saneamento. E o contrato de prestação tem que olhar para o plano e tem que obedecer o plano. A gente tem um processo inverso. A Sabesp fez o plano, o município assinou embaixo, fez o contrato, a Arcesp faz a regulação e o município nem está pensando que não é nem com ele, né? Isso foi visível ao longo desse ano, não só o município de São Paulo, etc. Agora começaram alguns prefeitos, São Bernardo, Taubaté, falar que vão romper o contrato com a Sabesp, etc. Mas, enfim, a gente tem aqui importantes instrumentos de controle social e participação e até de inovação nesse modelo, né? Porque até então, assim, saneamento não é só água e esgoto, né? E aqui essa visão ainda é só água e esgoto. Então aqui são brechas. A gente tem, o Gui até falado bastante sobre essa história de planos municipais. Eu acho que é um caminho importante a ser perseguido, a gente começar a puxar um processo mais participativo de revisão desse plano, inclusive seguindo até recomendações da CPI, da Sabesp, que aconteceu na Câmara dos Vereadores agora. Terminou agora no começo do... Acho que março saiu um relatório, alguma coisa assim. Tudo bom, Lúcia? Vai. Bom. Disso daí a gente tem visto uma série de questões e de lacunas. Aqui eu vou ressaltar algumas. O governo centralizou a gestão da crise e, nisso, ele perde a oportunidade de trabalhar com os outros atores, com a sociedade. A gente tem absolutamente, é uma coisa muito difícil de chegar a qualquer outra proposta que não seja aquelas decididas num núcleo muito estreito ali do governo do Estado. Medidas em curso, isso eu acho que é uma questão muito importante para a gente refletir cada vez mais, que é, quando a gente... Uma das questões, né, da crise, até o Marengo ele alerta isso naquele estudo que eu falei no início sobre mudança climática, que a gente precisa começar a se preparar. Seja se adaptar a um clima mais seco, a períodos de seca, a chuvas muito intensas, a gente precisa começar a se preparar e se adaptar e aumentar a resiliência, etc. Durante a crise, é muito difícil. Você não combinou qual que é a regra, como é que lida durante a crise? Né? Por exemplo, quem faz o quê? Como é que reduz a retirada da água do Cantareira? Como é que informa as pessoas sobre redução de pressão? Como é que que é o gatilho que detona lá alguma coisa que vai ter que ter rodízio? Se não fizer isso antes, durante a crise é muito difícil conseguir lidar com a crise. Isso a gente está vivendo na pele, que é... Infelizmente, a maioria das medidas que estão sendo tomadas para lidar com a crise, elas não sinalizam um futuro melhor. Elas sinalizam um futuro de maior risco em relação à água. Seja porque a gente está ampliando problemas de qualidade, a gente já teve algumas vivências, né, nesse ano, a epidemia de dengue, teve uma relação direta a um problema de gestão da crise. A gente simplesmente não conseguiu informar as pessoas. Armazena em casa, mas tampa. Né? A gente proliferou aos milhões, bilhões, sei lá quantos os focos de dengue. A gente está construindo obras de interligar represas de uma qualidade pior com represas de uma qualidade melhor. Isso pode gerar o quê? Vou contaminar todas as represas em prol de tentar resolver uma questão de crise que eu não previ. Mas não preveu porque era impossível? Não, porque ninguém se preocupou. Que negócio de estiagem? Chove pra caramba, tem enchente em São Paulo. Né? E a estiagem... Tem aí vários autores. Tem um cara que eu gosto muito, que se chama Brian Fagan. Ele tem um livro que se chama Aquecimento Global, que ele estuda o aquecimento global durante o período medieval, há 1000 anos atrás. Ele mostra que a seca ela tem um lado muito mais complicado, né, do que a enchente, porque a enchente vem e devasta. A seca ela vem devagar, ela é um assassino silencioso. A hora que você vê, você não tem para plantar no ano que vem, você não tem para se manter naquele lugar. E isso a gente está vendo não só no Brasil, Austrália, Califórnia, Síria, tem várias regiões, né, que estão sofrendo grandes impactos. Outra questão que eu acho que é importante nesse momento, e aí teve hoje até um editorial da Folha de São Paulo,
E ontem teve uma entrevista do Vicente Andreu, ontem na Folha, falando sobre a questão da outorga. Está em curso a discussão da outorga do Cantareira, em que o Cantareira, eles estavam tirando 31, o sistema não tem mais essa vazão, estão propondo tirar 40.